Muito boa tarde, telespectadores BTV, sejam muito bem-vindos ao pavilhão número 2 do Complexo Desportivo do Sport Lisboa e Benfica para o clássico do handball, clássico que pode ajudar a definir a equipa que vai terminar na segunda posição no Campeonato Nacional de Handball. Estamos na fase das decisões. E este é um jogo que coloca frente a frente a equipa que está na segunda posição, o Futebol Clube Porto, com 38 pontos, e a equipa que está no terceiro lugar, com menos um ponto, com 37 pontos, o Sport, Lisboa e Benfica, para tentar chegar na próxima temporada, e esse é o aspecto mais primordial deste jogo, para ajudarem então o Benfica a chegar na próxima temporada também à Europa e tentar de alguma forma também marcar presença na EHF Champions League. É um possível passaporte que só terá esse horizonte se o Benfica terminar na segunda posição no Campeonato Nacional. Neste momento está em terceiro lugar, terá então de vencer o Porto e depois averbar um bom resultado na última jornada em Alvalade, que não se afigura nada fácil, bem como nada fácil se afigura a final da Taça de Portugal, também diante do Sporting, equipa que é tricampeã nacional e que falhou por muito pouco também uma final europeia que seria histórica para o handball nacional ao longo dos últimos dias. E o Benfica vai ter então como último jogo da temporada essa final da Taça de Portugal, que é também de extrema importância, ainda que grau elevadíssimo de dificuldade para a equipa da Luz. O Benfica que de alguma forma terá de, diante do Porto, fazer o que ainda não conseguiu esta temporada, ou seja, vencer. O Benfica, diante do Porto, na primeira volta desta segunda fase, perdeu por 10 golos de diferença na cidade invicta, por 42-32, e também empatou na fase regular, ou na primeira fase, se assim quiserem, 29 bolas com o Porto aqui na Luz, e também 27 bolas, portanto 2 empates também com o Porto, mas no Porto. Foram então estes os 3 jogos em que as duas equipas se acabaram por encontrar. A equipa do Porto, que acaba por também, de resto, vir aqui à Luz na ressaca daquilo que poderia ter sido história, mas acabou por não sê-lo, e por muito pouco que não o foi. O Porto foi eliminado da EHF European League, a tal prova que o Benfica ganhou e que há pouco referimos. E o Benfica, e aliás, o Porto acabou por ser eliminado pelo Melsungen. Foi uma boa exibição no Dragão Arena na segunda mão, mas ainda assim os portistas acabaram mesmo por perder no somatório das duas mãos, acabando então por não conseguir essa passagem então àquela que seria a próxima fase da competição. Porto que ainda assim conseguiu dar bastante luta a este gigante do handball que é o Melsungen. Venceu por 23-19 no Dragão Arena, caindo assim nos quartos de final da prova, mas a questão é que tinha perdido por 28-23 em solo germânico, o que acabou por fazer com que o Porto não passasse então dos quartos de final. O Porto que, após então esse desgastante jogo com os germânicos, com os alemães, acaba por vir aqui à Luz defrontar então um Benfica com quem não perde desde a Supertaça de 2024. Na altura, a 24 de agosto de 2024, foi quando o Porto acabou então por perder pela última vez com o Benfica. De resto, os portistas que começam melhor esta partida aqui na Luz estão em vantagem. Espera-se um jogo de dificuldade máxima para o Benfica. Ainda assim, é de esperar também vermos
por aquilo que foram os 2 embates na fase regular, é de esperar também, de alguma forma, um jogo equilibrado e não tanto um jogo como foi aquele que aconteceu na Cidade Invicta, naquele que foi o segundo jogo desta fase final do Campeonato Nacional. Benfica de início com Rangel da Roça, Miquita Vailupau, Miguel Sanches, Taboada, Fábio Silva, Paulo Oliveiras, Barbeito. São estes os jogadores que atuam de início por parte das Águias. Vai vencendo o Porto, como referíamos há pouco, por 3-1. E agora o Benfica a fazer o 3-2. O croata Ante Grabavac a não ter qualquer hipótese. Atenção, o Porto falha agora, bola no ferro, e o Benfica pode empatar o jogo, e empata mesmo. Aí está, muita classe. E Barbeito, aí está o espanhol a empatar a 3 bolas. Porto que se apresenta de início com o islandês Thorsten Gunnarsson, além do croata Grabavac na baliza que referíamos há pouco. Equipa portista também com Rui Silva, que tinha de resto agora a bola. Camisola 71, Pedro Oliveira. 86 é Ricardo Brandão. O Porto no ataque nesta altura. Rotação de flanco, não, o tiro, tentar apanhar desprevenido o guardião do Benfica, mas sem ser bem sucedida a equipa do Porto. E o Benfica com a sua vantagem no marcador, em grande estilo, Rainer Taboada. Do Porto volta a falhar agora por Gilberto Duarte, e lá vai o Benfica para novo golo. Volte face, Miquita Vailupau em grande estilo, a fazer o 5-3 para as Águias. Está longe de ser prato principal de um sábado cheio de emoções para o Benfica, inclusivamente o Benfica na possibilidade de carimbar finais europeias, de carimbar também títulos históricos, e aqui não mais consegue do que jogar para a tentativa da presença num segundo lugar de um campeonato nacional. Ainda assim é um clássico é um clássico, e neste caso ainda por cima pode ser importante para valer a presença numa competição europeia, na mais importante delas, há que dizer até. É o Benfica quem trabalha. Belon. Barbeito. Tentativa ali negada para Rainer Taboada, que não teve a possibilidade de desferir o potente remate, este neerlandês, lateral esquerdo. Agora há falta. Garcés livre de 7 metros. Benfica vai vencendo por 5-4 nesta altura. Sporting, que ainda não perdeu e que já carimbou o tricampeonato, joga com o Águas Santas. Belon faz mesmo o golo, é o 6-4 para o Benfica. Na antevisão este clássico, central Barbeito deixou bem clara a ideia de um Benfica que teria de ser sólido na defesa e dar o melhor para chegar à vitória. Já Vasco Costa, o lateral portista,
disse que a ideia da equipa azul e branca era fechar as contas relativamente à segunda posição. Lembrou que se trataria de um jogo decisivo e que o Porto dependia apenas de si mesmo para garantir a presença no segundo lugar. Lembrou também que seria uma deslocação difícil, mas que os portistas se apresentariam confiantes e que inclusivamente a eliminação europeia não faria moça. Puxa, agora atenção, porque fantástica ali a forma como consegue também Gunnarsson a elevar-se. O Porto que entretanto parte para o ataque, contra-ataque. O passe é bom, mas acaba por não ser a melhor a recepção. Bellon, Benfica acelera processos e faz mesmo o golo. Excelente momento agora. Está bem o Benfica na partida. Vai vencendo por 7-5. Benfica esse que tem também aqui algumas lesões, com Steven Valencia e El Corchi ausentes. Mas por outro lado, as boas notícias é os regressos, também após lesão, de Ander Izquierdo e de Gabriel Cavalcanti, que, como sabemos, são jogadores de muita importância para Jota Gonzalez. Bellon. E a falta sobre a Taboada. Lá vai no irlandês, explosivo, que sofre a falta. Livre 7 metros. Pode aumentar a vantagem para 3 golos. Bellon permitiu agora a defesa do guardião do Porto, Grbavac. Saem os portistas rápido para o ataque. Atenção, o ponta esquerda a ter muito espaço, mas acaba por falhar. E agora o golo. Porto a optar por deixar a baliza vazia, preencher o espaço ofensivo, a colocar risco. E o que é certo é que aproveitou o guardião do Benfica, Rangel da Rosa, o brasileiro, para responder da melhor forma após o falhanço de Pedro Oliveira. Do ponto de vista de campeonato, o Benfica vem de uma importante vitória no sempre difícil reduto do Águas Santas por 31-25. Enquanto a equipa portista, do ponto de vista do campeonato, acabou por ter então o embate diante do Sporting, em que perdeu em Alvalade por 36-29, um embate ensanduichado entre os dois jogos europeus. Trabalha agora a bola o Benfica. Vai Lupão ali a ponta direita bielorrusso de extrema importância nesta formação. Bellon
Lá vai o experiente jogador do Benfica e fantástica a forma como entra em zona de tiro Reiner Taboada. Responde o Porto. Através do camisola 5 Thorsten Gunnarsson, este lateral de 23 anos. Responde Belón Moreira. O jogo está bom. Benfica mantém a vantagem de 2 golos e agora uma falta sem apelo nem grave. Até porque Gunnarsson esgueirava-se para a baliza. Impressionante a sua dimensão física. Este islandês de Mosfelbyr tem 2,8 metros e 100 kg e que é internacional islandês. Chegou na passada temporada ao Futebol do Porto. Diria que teve mais impacto o ano passado relativamente a este ano. Ele chegou do Afturelding, do seu país de origem, e ali foi parado com uma falta. Reúne as tropas o sueco Magnus Andersson e também o técnico do Sport Lisboa e Benfica, Jota Gonzalez, um sueco e um espanhol, enquanto os árbitros tentam perceber se há aqui motivo para um maior peso disciplinar na decisão da jogada. Plano de fundo mais Barroso, vice-presidente do Sport Lisboa e Benfica. Vai demorar a decisão. Mas fica essa ideia de um Benfica que começou menos bem a partida, mas depressa se recompôs e está na frente. Está a praticar um handball alegre. Bancadas algo despidas no pavilhão número 2. E é mesmo o cartão vermelho para Miguel Sánchez Miguelón. E aqui estamos a falar de uma baixa de peso para o Benfica. O ponta de 31 anos. Ponta esquerda de 31 anos, também pode atuar como lateral esquerdo. Aqui a ficar de fora para o que resta da partida. Portanto, a gravidade da falta a obrigar à decisão da dupla de arbitragem. Fica aqui Jota Gonzalez sem um dos seus jogadores de eleição. Belón. Vai do pau. Trabalha em zona central, under esquerdo. Ele, como referimos há pouco, vem de lesão. Vai do pau. Belón. Excelente o passe, mas há falta atacante. Porto vai tentar chegar ao empate. Excelente a defesa de Rangel da Rosa.
aqui também já em campo Cavalcanti, o mano mais novo, Gabriel Cavalcanti, também imensa qualidade. Ele que é irmão de Alexandre Cavalcanti, que também brilhou ao serviço do Benfica. Belon, esquerdo, o passe é bom, Cavalcanti faz o golo. Jogador também com uma potência física tremenda. E cá está. Desta feita sem qualquer hipótese. Grebavac. Ele que chegou este ano vindo do RK de Zagreb, está emprestado inclusive ao Futebol do Porto. Chegou já no mercado de inverno. Também já tinha atuado em Espanha e na Bósnia-Herzegovina, país onde de resto também nasceu, apesar de ter dupla nacionalidade. Um guardião que já venceu 2 vezes a Liga Croata de Handball. Acho que aqui não pôde fazer nada para ter mais um tiro de um Benfica que vai vencendo por 11-9. Estamos a meio da primeira parte. Olha a falha. Cavalcanti, fantástico ali na luta. E agora falta sobre Vailupau. Falta de Gunnarsson. Esquerdo. Belon. Troca de posição, tentar baralhar a equipa portista com Paulo Oliveiras também no apoio. E agora a bola sobra para Fábio Silva e o pivô não perdoa. Fantástico momento da execução deste ex-artístico de Avanca que chegou a fazer a parte final da sua formação, foi inclusivamente ao serviço do Porto. Portanto, tem aqui um reencontro com algumas das suas origens. Benfica vai vencendo por 12-9. Posse de bola para o Porto. Tem estado focado do ponto de vista defensivo o Benfica. João Gomes. Gunnarsson. Tentativa do Porto rodar até ao ponta e desta vez faz mesmo golo. Importante também ali a inteligência de Rui Silva no momento de libertar a bola. Já está as trocas posicionais entre esquerdo e também Pau Oliveiras. Este lateral espanhol, ex-Charan de França, mas que já atuou no Barcelona. Foi o clube que de resto representou durante mais temporadas. O Benfica roda bem até ao ponta direita e vai Lupau. Vai lá disto. É o 13-10.
comentador pedido teria certamente adjetivos sólidos para descrever esta bonita jogada do Benfica, que consegue agora ficar com a posse de bola e pode aumentar para um inédito diferencial de 4 golos neste jogo. Trabalha o Benfica agora. Deloni esquerdo. É o momento clássico no handball de pensar a jogada e depois de acelerar processos. Normalmente entre lateral e central. Porto agora com uma perda de posse de bola. Depois do Benfica também não ter conseguido atirar à baliza. As equipas aqui a terem momentaneamente 2 momentos de menor fulgor ofensivo ou eficácia, se quisermos. Esquerdo. Delone quase que não se entendia com a esquerdo. Agora a falta. Paulo Oliveiras. Ander esquerdo. Muita gente a surgir e aproveita Oliveiras para fazer o 14º para o Benfica depois de um trabalho de sapa de Fábio Silva. Qual pivô lutador ali no meio de 3 homens do Porto, chamou a si todas as atenções, libertou para Oliveiras na autoestrada do sucesso chegar a bom destino. Há falta sobre Gunnarsson, de pouco valendo a defesa do guardião brasileiro do Benfica. Aqui João Gomes, tem 23 anos, acaba por ser um dos pensadores desta equipa do Porto, um dos bons executantes. Daqui em termos físicos a sua dimensão não seja comparável à de outros colegas. Ele que, atenção, está emprestado pelo Gummersbach da Alemanha, depois de se ter destacado no Sporting, e foi apelidado pelo Paulo Jorge Pereira, o selecionador de Portugal, como o possível futuro Belone Moreira. O que diz bem também das expectativas neste jovem jogador, alvo de um extremo elogio por parte do selecionador nacional. Atenção, porque o Benfica pode cavar aqui uma diferença de 5 golos. Vamos ver. Não. Nikita Vailupau acaba por permitir a defesa do guardião do Porto, Grebavac, e o Benfica mantém-se só, entre aspas, com essa diferença de 4 golos. Agora há falta de Cavalcanti. Piso a ser limpo. Momento perfeito para o narrador saciar a sede. O que já está feito, reposição de líquidos e segue jogo. E que bom está a ser este clássico. 14-10 para o Benfica. Porto à procura de central, lateral para soltar. Mas o Benfica a trabalhar bem, maioritariamente num 6-0 que facilmente se transforma num 5-1.
acima de tudo, está a mostrar-se agressivo e também muito concentrado. Neste importantíssimo momento de jogo. E por isso dificuldades para o Porto, que está na iminência de jogo passivo e mesmo assim faz golo. Consegue a equipa portista fazer golo pelo já referido João Gomes. Depois também o espanhol Paul Valera ter libertado a bola no momento certo. O central que chegou esta temporada proveniente do Barcelona. Cavalcanti. Passe arriscado agora de Paulo Oliveiras. Tem a bola o Porto. Cá está planeamento do ataque. Existia falta. Cá está o tal, vemos na imagem o tal candidato a novo Belón Moreira, que de resto dá agora a oportunidade de António Martínez poder fazer o gol. Faz mesmo. Porto reduz, veja-se bem como um possível 15-0 já se transformou num 14-12. São estas as dinâmicas do handball. Benfica agora com pivô de todos conhecido, Alexis Borges. Já fez história ao serviço do Benfica, mas também a fez anteriormente pelas cores do Futebol Clube do Porto, clube que o trouxe de Cuba. Ele depois teve também no Barcelona, no Montpellier, no Kuwait. É a 4ª temporada ao serviço do Benfica. 4,5, se quisermos assim, porque também acaba por chegar em 2021-2022, portanto, neste momento já é a 5ª, mas é a temporada em que menos tem conseguido encontrar as redes para marcar golos. 22. Já chegou a marcar 135, 107, 95 ainda na temporada passada, 76 há 2 temporadas. Também um nome durante muitas épocas de referência na seleção nacional. Aí está, novo livre de 7 metros. Este é Belón Moreira, o original, a fazer o 15º para o Benfica. O lateral de 35 anos a não falhar. Uh, 15-12. Estamos muito perto do intervalo. Boa primeira parte do Benfica, há que dizê-lo. Deixar aqui boas dinâmicas, boas vibrações. O que nem sempre aconteceu ao longo da temporada, onde o Benfica foi uma equipa bastante irregular, onde de resto no total dos jogos do Campeonato Nacional averbou 3 empates e 5 derrotas. Complicado assim sequer poder pensar em título esse que foge desde 2007-2008 pelas mãos do inesquecível Alexander Donner, o chefão que não dava espaço aos seus jogadores para ir por outros caminhos que não fossem aqueles que ele tinha idealizado.
era extremamente rígido, mas teve uma carreira impressionante no handball nacional. Bom gol do Benfica, esquerdo, Alexander Donner, que entretanto faleceu, mas é um nome incontornável da história do handball português, do ponto de vista do que são as conquistas internas. E atenção a esta reação. E 2 minutos para Rui Silva, que ficou ali à beira de um ataque de nervos e agora vai dar o nó para o banco. Ou melhor, vai desatar o nó. O que é certo é que desde então o Benfica viu o ABC ser campeão em 2015-2016, na época em que esteve mais perto de o ser, mas o Benfica acabou por deixar fugir o título, eu diria, nos últimos momentos da decisão. Um ABC então orientado por Carlos Rezende, que viria a orientar o Benfica de seguida. Mas o que é certo é que durante muitos anos foi o Porto a liderar o campeonato nacional, a vencer todos os campeonatos. Atualmente é o Sporting e o Benfica acaba por prolongar o jejum, por mais que vá tentando munir-se de argumentos. E aí está o gol do Benfica. Agora é importante o Benfica de facto ter uma base sólida para poder realmente atacar títulos nacionais, ou pelo menos lutar por eles até ao fim, coisa que este ano voltou a não acontecer. Mas aí está o Benfica na luta da tal segunda posição que referimos, que pode dar lugar à Champions. Que é falta, uma diferença de 5 golos do Benfica, que está na frente, sendo por 17-12, mas agora vai ficar sem Cavalcanti durante 2 minutos. Bola, uma modalidade que exige, óbvio que também há os momentos de ataque e contra-ataque, mas exige muito do ponto de vista do ataque planeado e do posicionamento defensivo de quem não tem bola, bascular, também procurar gerir os ritmos de jogo, procurar o momento certo para soltar o homem que poderá atirar à baliza. E até por isso, e não sei se isso será algo positivo, até por isso diz cada vez mais que o handball é cada vez comparável ao futebol. E não foi o handball que mudou, é sim o futebol que tem mudado cada vez mais. Eu diria cada modalidade no seu galho. Ainda que muitas delas vão beber umas às outras. Agora quase que Gustavo Capdeville, que defendeu, esteve muito perto, mas o que é certo é que a bola entrou mesmo. 17-13. Continua na frente o Benfica. E mais um golo. Investida de esquerdo. Está bem, o espanhol de 26 anos, que já é de facto um doutorado em Benfica. Chegou em 2022, proveniente do Helvetia Anaitasuna, de Espanha. Mas em 6 épocas de águia ao peito, conquistou apenas uma supertaça. Ou se quisermos, em 5 épocas e meia.
Aí está o golo, mais um de Paulo Valera. Tem sido um dos mais irrequietos esportistas. Prolonga o ataque o Benfica. E agora o Porto aproveitar e aqui a fazer o gol, baliza vazia. Tudo fácil para Ricardo Brandão. O Porto que se aproxima agora nos instantes finais da primeira parte. Uma altura em que vamos ter time-out. Com o Jota Gonzalez na imagem a conferenciar com os seus jogadores. 18-15 vão vencendo as Águias. Que de resto esta temporada a nível europeu na European League acabaram por ultrapassar a fase de grupos, mas depois caíram na main round às mãos do já referido Melsungen, que eliminou agora também o Porto nos quartos de final. A Figadinha também pela frente o Kristianstad e o Vardar, tudo emblemas difíceis. A Fica teve os seus momentos positivos a nível europeu esta temporada, mas não conseguiu chegar à fase a eliminar. Bem, a libertada agora a bola no ponta, mas defende o guardião portista e agora estava já na baliza. Bem, uma mão cheia de más decisões aqui de parte a parte, se bem que se percebe que aqui o guardião do Benfica, Rangel da Rosa, não tinha grande margem de manobra. Tudo contado a partir do pavilhão número 2 nesta primeira parte, onde o Benfica vai vencendo por 18-15 o clássico da quinta jornada da segunda fase do Grupo A do Campeonato Nacional de Handball. Fique por aí, voltamos a seguir a um curto intervalo. Até já. Estamos de volta ao pavilhão número 2 do Complexo Esportivo do Sport Lisboa Benfica. As Águias vão vencendo por 18-15 ao intervalo diante do Porto. Jogo de extrema importância para a atribuição do segundo lugar no Campeonato Nacional, ainda que na última jornada os portistas defrontem o Águas Santas e o Benfica, defronte o tricampeão nacional do Sporting Clube Portugal. Mas este jogo pode colocar, pelo menos na entrada para essa última jornada, o Benfica na segunda posição, que lhe poderá dar acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada. Este é também um fim de semana de muitas emoções para todas as modalidades do Benfica. Desde logo a não perder, logo mais a partir das 8h30 no Benfica Campos, o Benfica B Académico de Viseu. Jogo transmitido aqui na BTV, estamos a falar de futebol, quanto à equipa de júniores do Benfica defronta amanhã a União de Leiria a partir das 16 horas. A equipa de juvenis que venceu já hoje o Real Sport Clube por 8-0. Equipa de iniciados que também goleou hoje o Estoril Praia por 7-0 fora de portas. Depois, a nível de modalidades, hoje pode ser um dia especial para a equipa feminina de handball em busca do pentacampeonato. Para tal, terá
de suplantar o Almeida Garré em Gaia. A equipa do Benfica atua a partir das 9 da noite neste embate diante da equipa do Almeida Garré. E pode haver título nacional. A equipa de basquetebol, a partir das 5 da tarde, tem o jogo 1 dos quartos de final do play-off, defronta o Sporting Clube Braga. Entretanto, a bola também já está, bem se pode dizer aqui, em andamento nesta segunda parte do Benfica-Porto no handball. Muito rapidamente, então, dizer-lhe que a equipa feminina, que está a uma vitória do título nacional, vai defrontar a Quinta dos Lombos amanhã a partir das 5 da tarde na Luz. A equipa de futsal no feminino, que garantiu hoje a presença na final do play-off ao bater aqui mesmo na Luz a equipa do Atlético por 2-1. Que o Porto a chegar ao seu 16º gol. Equipa de hóquei em patins masculina, que no pavilhão municipal Mário Mexia vai procurar a presença na final da Liga dos Campeões. Para tal, terá de bater a partir das 4 da tarde, portanto o jogo a começar precisamente a esta hora. Terá de bater o Futebol Clube Barcelona. Quanto à equipa feminina, vai jogar a final amanhã a partir do meio-dia, nesse mesmo pavilhão que fiz referência, diante do Esneca, depois de ter batido o Telecabo Rijon ontem por 5-2. Rijon, que é a equipa com mais Liga dos Campeões conquistadas. Aliás, o Benfica é a única equipa não espanhola que nesta altura conseguiu um título europeu no feminino, no hóquei em patins, há que dizê-lo. Já lá vão alguns anos, mas ainda assim é de destacar esse mesmo feito. Depois, destaque também para um dos pontos altos do dia, que é esse Benfica-Quedul, a partir das 5 da tarde no Estádio Universitário de Lisboa. Os benfiquistas que tenham essa possibilidade deverão deslocar-se, de facto, para assistir a este jogo da 9ª jornada, que pode dar o título ao Benfica 25 anos depois, na divisão de honra. É um jogo que pode ser realmente histórico. O Benfica que, e acabamos de ter essa confirmação, vai alinhar de início com Holly Atkins, Jason Cornelius, Juan Henao, Isaac Kelly, Eurico Chichorro, Tomás Picado, Frederico Couto, Manuel Fati, também Elliot Ryan, João Lima, Guilherme Vasconcelos, e também José Lima, Juan Pablo Castro, Hayden Han e José Rodrigues. Portanto, é esta a formação inicial para esse jogo que pode ser histórico. Também num sábado de emoções, e atenção, porque o Benfica avança agora para o 19º gol diante do Porto, que soma 17. Também no polo aquático, amanhã a equipa feminina joga o primeiro jogo da final diante do Clube Fluvial Portuense. E quanto à formação masculina, começa hoje também o jogo 1 da final do play-out diante do Clube Atlético Passense. Há pouco referimos um dos jogos cabeça de cartaz deste sábado. Vai ser então esse Benfica-Barcelona, e dizer-vos que a bola já rola em Coimbra, no Municipal Mário Mexia, com o Benfica a apresentar um 5 inicial composto por Conte Acevedo, Zé Miranda, Roberto e Benedetto, Nil Roca e João Rodrigues. Benfica-Barcelona, o jogo então que começou neste instante aqui na Luz. Não se joga para títulos, mas como referimos há pouco, acaba por ser um jogo de importância relativamente
a essa possibilidade do segundo classificado poder atingir a EHF Champions League 2026-2027 e por isso torna-se aqui um clássico não para títulos, mas sim para a presença no patamar maior das competições europeias da próxima temporada. O Benfica realizou uma boa primeira parte, chegou ao intervalo a vencer por 18-15, sendo que desde a Supertaça 2024, na altura a 24 de agosto, que o Benfica não perde, aliás, que o Porto não perde diante do Benfica, portanto o Benfica procura aqui inverter uma tendência que infelizmente para as suas cores não se tem mostrado nada favorável. A imagem do que aconteceu na primeira parte, Alex Barbeito é quem inicia como central, mas veja-se, está aqui a coexistir com Izquierdo, também ele atua nessa posição, mas depois pode derivar para a lateral esquerda. Aqui uma bela defesa. A bola vai permanecer nas mãos dos jogadores azuis e brancos. O Porto a atacar. A par de tudo isto, posso também, de alguma forma aqui em primeira mão, se é que nos acompanha ao longo dos últimos minutos, dizer que Fernando Pimenta acumula aqui mais uma medalha de ouro. Isto porque realiza-se a Taça do Mundo e Pimenta triunfou no K1 1000 metros em 3.22 minutos, 3 minutos e 22 segundos, 8 centésimos à frente do húngaro Balint Kopas. Dizer que também Pedro Casinha no K1 200 metros conquistou o ouro neste campeonato do mundo de velocidade que se realiza na Hungria, em Szeged. É uma notícia que tem poucos minutos e de facto trata-se aqui de excelentes notícias para Portugal, com o ouro de Fernando Pimenta e também de Pedro Casinha. Estamos a falar de dois benfiquistas, um que é o ponto mais alto da canoagem nacional, Fernando Pimenta, e também Pedro Casinha, que ainda recentemente, este jovem talento, renovou pelo Benfica. Portanto, motivos de orgulho para os benfiquistas na canoagem, notícias que vêm da Hungria. Aqui na Luz, e não perdendo o fio à meada, vão-me desculpar, mas de facto é um sábado de muitas emoções do clube mais eclético do mundo, Sport Lisboa e Benfica, que vai aqui no handball vencendo o Porto por 21-19. A ver se desta vez, do ponto de vista do grafismo, a coisa não encrava, porque há bocado ficámos ali
sem a plena noção do andamento do relógio ao longo dos últimos largos minutos da primeira parte, por isso pedimos as nossas desculpas. Eu também não tinha acesso ao marcador eletrónico do pavilhão porque não me encontro no mesmo, estou assim numa cabine de locução na BTV, o que também de alguma forma não dá a possibilidade de levar até vós todos os ingredientes desta transmissão e do ambiente próprio de um clássico. Mas é bem audível a forma como os poucos mas bons adeptos vão puxando pela equipa do Benfica. Pelo menos a tentar nas imagens que vamos recebendo. 21-19, vão vencendo as Águias. Cavalcanti aqui a perder. Atenção, o Porto acelera para o 21-20. Sem hipótese para Gustavo Capdeville. E 2 minutos. Não gosta da decisão António Martínez. Jovem espanhol, ponta direita, de 22 anos. Cavalcanti, Belon. E excelente golo aqui de Vai Lupão. Muito bem. Vai trabalhando a equipa portista. Veja-se bem como o Benfica afunila totalmente as opções portistas. Boa aglomeração e também atitude em zona central. Valera. Está a ser parado com eficácia João Gomes. Novamente. Cavalcanti a não perdoar. Está de facto intratável a nível defensivo. E agora excelente! E pode ser o golo. Como é que é possível? Mais valia ceder a bola em Nikita Valdupau. Acabou ali por só ter olhos para a baliza. Fábio Silva. Eu diria que este tipo de opção, ainda por cima sem guarda-redes na baliza e tendo um colega ali a acelerar para a área contrária, só deveria ser tomada esta decisão na certeza absoluta de ser gol. Se bem que certezas ninguém tem nada na vida, não é? Time out. E eu tenho curiosidade de perceber, mas isso só me seria possível se tivesse acesso ao ecrã, ao marcador oficial que está no pavilhão, de perceber se o Porto está com 20 gols ou com 19, porque há pouco, de facto, o jogador do Porto, antes de ter 2 minutos, tinha acabado de fazer o 20º gol do Porto. Inicialmente não me apercebi que pudesse ter pisado a linha. Fico com essa dúvida nesta altura, para ser sincero. De qualquer forma, julgo que agora... Exatamente, há ali a correção no grafismo, portanto, acredito que à boleia da informação do pavilhão
seja então essa a retificação que está a ser feita, tudo em prol do telespectador. Não é que fizesse questão que o Porto tivesse 20 golos, longe disso, permitam-me aqui a nota de ironia, mas voltemos à isenção que também é necessária e à credibilidade também necessária nesta função. 22 para o Benfica, 20 para o Porto. É o Porto com a bola, após aquele falhanço de baliza aberta há pouco do jogador do Benfica. E atenção porque faz o 21º, equipa portista. É João Gomes. Esquerdo, Cavalcanti. Esquerdo, Cavalcanti novamente. Benfica com mais dificuldades nesta segunda parte em fazer golos. O Porto já fez 6, o Benfica 4. Piso a ser limpo. Estamos perto de chegar a meio desta etapa complementar. Ouve-se os adeptos do Benfica gritarem pelo Benfica. A falta. Está com baliza esquerdo. Jogo agora numa fase de maior equilíbrio, que deixa tudo em aberto depois de praticamente um jogo inteiro liderado pelo Benfica. Lembramos que a parte do Benfica, Miguel Sánchez Miguelhón foi expulso, com vermelho direto. Ainda na primeira parte. E enquanto o jogo aqui está parado, dar-lhe conta que em Coimbra o Barcelona marcou primeiro por Inácio Alaber, respondeu João Rodrigues, um igual no marcador nessa meia-final da Liga dos Campeões de hóquei em patins. Daqui a pouco vai-se iniciar o jogo que pode dar o título de rugby ao Benfica 25 anos depois. E cá está cartão vermelho. Eu diria que o critério é manter-se, e atenção, porque é uma baixa de peso
para o Porto, visto que Gunnarsson, islandês, fica privado de ajudar a equipa. Bellon. Porto aqui à procura do gol do empate. Benfica denso a nível defensivo e a colocar dificuldades ao Porto, mas depois a dar uma bola de borla. Alexis não ser feliz. Alexis Borges. Passe acabou por não encontrar Vai do Pau. Pede desculpa. Continua na frente o marcador, o Benfica, que claramente nesta segunda parte não está tão regular como se mostrou na primeira. E o Porto paulatinamente vai aproveitando para se aproximar. Já não conta, estava já assinalada a falta, jogo parado. Nesta tentativa, mais uma de um dos mais irrequietos na equipa portista, Paulo Valera, central de 27 anos, espanhol. Espanhol e já agora internacional espanhol. Inclusivamente com uma conquista da Liga dos Campeões de Handball. Ele que jogou no Granollers e também no Barcelona. Excelente defesa agora do Cap David. Em 7 metros. E faz o golo. António Martínez. E muito tempo depois, o jogo volta a estar empatado. E fica a perder uma vantagem que chegou a ser de 5 golos. E agora sim, readquire vantagem, um golo neste caso. Com Alex Barbeito a surgir em zona de ponta. Fazer um bom golo. Responde agora o Porto. E a bola colocadíssima.
Fica ali queixoso da face. Jogador do Porto, foi ele, o Paulo Valera. Lança com Alexis Borges. O que motiva nova ida ao recurso devido por parte da dupla de arbitragem. Vamos lá ver se temos aqui outro lance de potencial cartão, sim ou não. Árbitros a verem vários ângulos para perceber a intensidade e gravidade do contacto. Neste momento prolonga-se então essa decisão. Algum suspense. Benfica vai vencendo por 23-22. E agora vão comunicar a decisão. Aliás, 23-23, vamos agora em grafismo, porque qualquer que seja a decisão disciplinar, a bola entrou mesmo. Pareceu-me 2 minutos para Alexis. Muito equilíbrio quando vamos entrar nos 10 minutos finais da partida. Belon, Cavalcanti, Belon, mau passe e retém a posse de bola o Porto. Porto que nesta fase tem o sueco Sebastian Abrahamsen na baliza. Este veterano de 35 anos que teve várias épocas no Onereds, depois de ter representado também o Carra durante metade da vida. É uma carreira toda ela jogada na Suécia. E agora, que defesa! Que defesa de Capdeville, é um dos momentos do jogo. Fantástico. Ele que, a parte de Belon Moreira, foram homenageados antes do início da partida. Estão de saída, despedem-se deste pavilhão neste mesmo jogo. E o golo, muito bem, aí está, bom momento de Barbete, fica na frente,
piso está molhado. Técnico sueco do Porto, a ver a sua equipa a ter bastantes dificuldades ao longo do jogo. Procurou o passo bonito, mas nada eficaz. E o Benfica agora vai partir para o 25º. Excelente. Agora sim, o passe a entrar. Fábio Silva a não perdoar. Nova paragem. Excelente a recepção também. É bem mais difícil do que parece ter de receber uma bola no ar. A questão dos apoios, ter de direcionar para a baliza contrária. Mas lá está, faz parte da profissão destes excelentes executantes. Porto roda rápido. Benfica não se posiciona, não baila. Bom posicionamento de Belon, que ainda assim não conseguiu reter a bola. A esquerda não deixa passar. Esta que é uma das maiores ameaças do Porto. João Gomes. Iminência de jogo passivo para o Porto. E posse de bola para o Benfica. Momento importante. Belon acelera o jogo. O jogo está bom nesta altura. Belon. Cavalcanti. Benfica a calibrar jogo, mas depois atenção, há espaço para o ponta. Foi inteligente. Foi inteligente Alex Barbeito aqui a conseguir um golo importantíssimo. Vantagem de 3 golos para o Benfica. Ele ganhou espaço no físico, ainda teve ali um compasso de espera, mas depois acreditou e teve então a possibilidade de colocar a bola no fundo das redes. Aqui tal passe longo que tínhamos falado há pouco para o Fábio Silva. Mas aquilo que fomos vendo ao longo do jogo por parte do Benfica, as características, quer defensivas, quer ofensivas, parece que estão de volta agora para os minutos finais. E em boa hora isso acontece, porque trata-se de um momento decisivo da partida. Damos uma espreitadela a Coimbra, onde se joga nesta altura meia final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins. Continua tudo empatado a uma bola, com minuto 4 a ser o minuto dos gols. Primeiro marcou para o Barcelona Inácio Alabar e depois João Rodrigues empatou para o Benfica, um igual. Pavilhão número 2, 3 golos de diferença. Benfica em vantagem. Benfica a querer atacar o segundo lugar. Pedimos já desculpa por algumas as falhas na imagem que nos apercebemos agora nos últimos momentos. Segue jogo. O Porto cada vez mais a jogar contra o tempo. Cavalcanti a inteirar-se do estado físico do adversário e colega de profissão. É ele, João Gomes.
Atenção, porque o Futebol do Porto perde aqui mais uma oportunidade para tentar aproximar-se do Benfica. O público vai acreditando cada vez mais na primeira vitória benfiquista diante do Porto em cerca de quase 2 anos. Atenção, fica muito queixoso agora Izquierdo. Ele caiu mal. Aqui a repetição. Foi assim, faz parte dos movimentos defensivos do handball. Um jogo duro, um jogo de modalidade com muito contacto. Agora muito bem trabalhado para o homem que vai fazendo a diferença. Alex Barbeito, um espanhol de barba rija. Ui, que defesa! Espetacular! Tem Quintana nas costas. Ele defende. Capdeville defende como ninguém. Espetacular num jogo muito importante para si, do ponto de vista daquilo que é também o simbolismo do mesmo. 28 anos, internacional português. Uma defesa do outro mundo de Gustavo Capdeville. Que quer sair do Benfica pela porta grande. Diplomacia agora por parte da equipa de arbitragem. Benfica com uma vantagem de 4 golos. Estamos perto do fim. Importante o Benfica manter a toada que de resto tem caracterizado praticamente toda a partida das Águias dentro do Porto. Está a ser, de facto, permitam-me, um dos melhores jogos do Benfica esta temporada. Temporada demasiado irregular. Atenção! Capdeville volta a brilhar. Desvia a bola para a barra. Surge Capdeville, aquele que todos nós conhecemos. E quando digo nós, não apenas os benfiquistas, também os amantes do handball português. Tanto que ele já fez ao nível da seleção e do Benfica também. Olha o Benfica. Quer aumentar para 5. Cavalcanti, agarrado. E time out. Vamos lá pôr aqui um bocadinho de água na fervura. Os jogadores vão ouvir os treinadores. Eu aproveito para fazer uma viagem virtual até Coimbra, onde estão muitos dos olhos dos benfiquistas nesta altura, onde se joga a meia-final da Liga dos Campeões de Hóquei em Patins entre Benfica e Barcelona. E nesta altura, um igual. Mantém-se o empate entre estes dois gigantes europeus e, permitam-me dizer, os dois emblemas mais ecléticos do mundo. Façam lá aí um exercício em casa. Vejam lá se encontram um clube no mundo que tenha não só tantas modalidades a lutar por títulos, como também no masculino e no feminino, como o Benfica. E fica difícil encontrar. Talvez o Barcelona se aproxime, mas mesmo assim não estará tão bem representado como o Sport Lisboa e Benfica ao nível do ecletismo. E isso é bonito. Por mais críticas construtivas que se façam, e têm que ser feitas,
não há outra forma. Mas também há que fazer esse elogio à história do Benfica. E o elogio é extensível a Ander Izquierdo. Espetacular! Acima de tudo, a leitura de jogo. Ele percebeu o momento certo de cortar a linha de passe, ficou com a bola ali colada à mão e foi um golo a cheirar a resina. 28 para o Benfica, 23 para o Porto. O Benfica está perto de ultrapassar os portistas na tabela classificativa. Atenção, responde o Porto. Bola colocadíssima ao ângulo inferior esquerdo da baliza, à guarda de Cap David. Benfica certamente agora a prolongar ao máximo o ataque. Faz todo o sentido. Ouçam o público na Luz. Belon. Excelente. Que bem trabalhado pelo Benfica. Liberta no ponta. Aí está! O homem que não falha! Alex Barbeito. Espetacular exibição do 15 de 24 anos. Mas a forma como o Benfica produz a jogada, a libertar sempre do centro para a esquerda até chegar a Barbeito, é espetacular. Este central que está nesta altura a jogar a ponta esquerda. Ele que nasceu em Barcelona. E por falar em Barcelona, vamos lá ver novamente em Coimbra como é que aquilo está. Um igual, é isso. Estava aqui a fazer um refresh à página. Isto das novas tecnologias ajuda muito, mas com a ajuda extraordinária aqui da nossa continuidade, agradeço desde já, ficou então essa atualização dada. Um igual em Coimbra no hóquei, 29-25. Aqui na Luz, o Benfica está muito perto de passar para a segunda posição, ainda que a última jornada traga um quebra-cabeças daqueles, deslocação ao campo do tricampeão Sporting, mas atenção, o Porto também tem um jogo difícil diante do Águas Santas. 3 minutos é o que resta. E atenção, o Benfica aqui tem que ter cuidado e não falhar. Porto acelera processos, o Porto tem pressa. Atenção, o jogo não está decidido. Está quase, mas não está. Serra Fileiras, a defesa benfiquista. Roda a bola a equipa portista. Não há espaço para o passe final. Vai já dali, bem. Que remate de Anca. Que golaço. De facto, de um dos melhores executantes desta equipa portista. Rui Silva, veterano. Prolonga o ataque o Benfica. É estratégico, percebe-se. O tempo, o cronómetro, joga a favor das Águias. Cavalcanti. Belon. Que saudades vamos ter de Belon. Aí está. O passe para a esquerda. Fica ali no colinho. Mas Lionel vai ter de ter calma. Belon. Nova falta. Atenção, o Benfica pode entrar aqui rapidamente na iminência de jogo passivo. Mas ainda não se registra. Agora sim. Nova falta. Belon. E aí está. Cavalcanti. Espetacular. Belon libertou no momento certo. E a bola ficou à mercê do jovem Cavalcanti, que colocou lá no ângulo inferior esquerdo da baliza do sueco, que não teve hipótese. Abrahamsen, do alto dos seus 35 anos, viu a bola lá junto aos pés e aí fica mais difícil, especialmente para quem tem 1,95 m. E agora consegue o Porto por Rui Silva ganhar aqui alguma embalagem, mas o Benfica claramente a ter
Um final de jogo de muita eficácia. 30-27. Importantíssimo, de facto. O momento em que o Benfica cerrou fileiras do ponto de vista defensivo, depois do Porto, alguns a meio da segunda parte, conseguir reformular processos e chegar à igualdade. O Benfica cerrou fileiras e, há que dizê-lo, libertou variadas vezes Barbeito, apanhando muitas vezes desprevenida a equipa portista. E foi aqui na ponta esquerda que se encontrou o ouro. Esquerda, Cavalcanti. Perde a bola o Benfica. Isto é aquilo que não se queria. Muito bem, as águias a não deixarem espaço para o Porto atacar pelo ponta. Veja-se bem novamente, fantástica a forma como recupera Barbeito, mas parece-me que é livre de 7 metros, é isso. Há violação da área. Benfica vence por 30-27. No hockey, um igual nesta altura. Tudo empatado entre Benfica e Barcelona. Faz o golo com alguma felicidade à mistura. António Martínez. Alan Moreira. E aqui a falta. Esquerda. Eu já peço as minhas desculpas por o facto de, tal como aconteceu na primeira parte, termos aqui um problema a nível do cronómetro, no grafismo que vos apresentamos. Mais uma vez, não tenho à minha disposição a possibilidade de perceber quanto tempo falta para o final da partida, portanto vamos todos aqui navegando nas emoções e não no relógio. Reforço o meu pedido de desculpas ao telespectador BTV. (30-28) para o Benfica. E bola lá dentro. Então. Não. Espetacular! Cavalcanti a cavalgar na onda da emoção, a fazer o 31º para o Benfica. Olha o Porto, reage, 29. Mas é de facto um golo espetacular de Cavalcanti. Atenção, o jogo ainda é aberto. O Porto agora arrisca tudo. Calculo que estejamos nos momentos finais, mas não me vou pôr a adivinhar. Cavalcanti, bem trabalhado. Aí está, Belloni para o golo. É o número 20, Fábio Silva, a surgir no queijo suíço, que é a defesa do Porto. E agora agarra a vitória. Capdeville, acabou mesmo. Ouço o sinal sonoro, não é adivinhação. O clássico acabou e o Benfica ganhou. Está na segunda posição do Campeonato Nacional e foi um prazer estarmos na vossa companhia. Aí está, fazem a festa os benfiquistas, mas para agora confirmar este segundo lugar de acesso à Champions, o Benfica vai ter de fazer o que ainda ninguém fez e vai ter
de alguma forma fazer igual resultado do que o Porto na última jornada, sendo que o Benfica vai alinhar em Alvalade diante do Sporting. 32-29 venceram as Águias naquela que foi, há que dizê-lo, uma das melhores exibições do Sport Lisboa e Benfica esta temporada. Fica tudo contado a partir do pavilhão número 2. Siga a emoção na BTV, é dia de muitas decisões. Fique por aí neste sábado eterno.